Vamos ler e estudar Apocalipse. E uma das coisas que é mais notória é que o livro de Apocalipse não pode ser encarado como um livro do mal, um livro do caos, um livro do medo. Tem muita gente que não quer ler Apocalipse porque tem medo, e muitas pessoas não pregam Apocalipse porque há uma certa deficiência em ler esse livro, em estudá-lo e também em pregar sobre ele. Mas como o compromisso dessa igreja é com todo o Evangelho, com toda a Escritura, então pregaremos o livro de Apocalipse com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Amém. Irmãos, vamos aprender desse livro. Primeiro, que esse livro é o livro da esperança. É o livro da redenção. É o livro da glória do Cordeiro. É um livro que mostra Deus sendo soberano e que no final das contas, o nosso Deus, Ele trará vitória para o seu povo. Então, como forma introdutória, vamos para alguns detalhes sobre o livro de Apocalipse. Primeiro, o nome do livro, Apocalipse, que no grego significa revelação. E se você observou, no primeiro versículo, a primeira palavra é exatamente essa: a revelação de Jesus Cristo. Autor do livro. O autor do livro de Apocalipse é o apóstolo João, o discípulo amado. A data do livro de Apocalipse. Então, aproximadamente, o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse no ano de 95. E é bom entendermos qual o contexto que havia naquela época. E assim, quando lemos os textos de Apocalipse, e ao saber o seu contexto, já entenderemos uma boa parte do livro, só pelo simples fato de sabermos o contexto que ele foi escrito. Então vamos para o contexto do livro. Nesse período, uma perseguição aos cristãos foi intensificada. Uma perseguição iniciada pelo imperador chamado Nero. Nero, ele incendeia Roma e assim ele põe a culpa nos cristãos. E dali uma grande perseguição acontece. Cristãos são mortos, cristãos são pegos, colocados em postes e tocado fogo para iluminar as ruas de Roma. Cristãos são jogados na arena para ser devorado pelos leões. Nero é responsável por essa primeira grande perseguição aos cristãos. E no período de João, do apóstolo João, quando ele era pastor em Éfeso, pelo Império Romano, havia outro imperador, Domiciano. E esse imperador, ele instituiu a adoração a ele. Olha, irmãos, qual eram as palavras que ele ordenava que todo mundo declarasse. Ele dizia que todos digam assim: nosso Senhor e Deus Domiciano ordena. Olha como ele atribui para si a posição de Deus. E todos do império deveriam declarar assim: o Senhor e Deus Domiciano ordena. Todas as pessoas tinham que se dirigir a ele com essas palavras. E assim, ele era implacável na forma de tratar os gentios e os judeus. E por ordem dele, João foi preso, colocado na ilha de Pátimo, e ali ele escreve o livro de Apocalipse. Havia também, nesse período, a igreja espalhada. 7 igrejas são alvos para o livro de Apocalipse. Então lembre, Jesus ele traz essa revelação e pede para que essas cartas, esse livro, seja levado para as igrejas daquele lugar. E de alguma maneira podemos aplicar
de que o livro de Apocalipse é para a leitura, para o entendimento, para o conhecimento da igreja. E assim era. Então, vamos para mais avanços sobre o livro de Apocalipse. Vamos para o caráter do livro de Apocalipse. Primeiro, profético. É um relato de profecia. O livro de Apocalipse tem esse caráter profético, cristocêntrico. A revelação é de Jesus Cristo, que é sacerdote e rei. E Jesus é o centro de Apocalipse, do começo ao fim. Abertura dos selos, com o relato da vitória de Jesus contra Satanás e o pecado. Esse descobrimento, essa revelação, então tem esse caráter de abrir, de trazer à tona, de revelar para nós a vitória de Jesus Cristo contra Satanás e contra o pecado. Simbolismo, tem esse caráter de simbolismo. A frase Deus lhe deu para mostrar, ali no verso 1 do capítulo 1, sugere o uso de sinais e de símbolos na transmissão da mensagem. Você vai ver no livro de Apocalipse muitas coisas de modo simbólico. Tá certo, irmãos? Não se esqueça disso. Fundamentado no Antigo Testamento. Olha que curiosidade. Dos 404 versículos de Apocalipse, 278 fazem referência ao Antigo Testamento. Então, Apocalipse, de alguma maneira, está totalmente alicerçada, fundamentada em tudo que a Escritura mostra. Numérico, tem esse caráter numérico o livro de Apocalipse. O relato apresenta vários números: 7, 10, 3, 4. Mas o número que mais se destaca em Apocalipse é o número 7. E assim, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 candeeiros e etc. E esse número 7 não está ali por acaso. Não é uma coincidência de um escritor. É a ação do Espírito Santo escrevendo um livro e colocando esses detalhes para provar somente Deus poderia escrever algo tão coincidente assim, com essas numerações se encaixando e com esse 7, porque 7 é o número da perfeição, da plenitude. Então, quando vimos esse número em Apocalipse, lembre da plenitude de Deus, da perfeição de Deus. Então, 7 espíritos de Deus, por exemplo, Deus tem 7 espíritos? Não, é somente um. Mas o que está se referindo então? Está falando da sua ação plena, da sua plenitude. Então, numérico é um caráter do livro de Apocalipse. Universal. Apocalipse foca o mundo todo. João vê povos, nações, línguas e reis. Olha como há uma visão universal de que tudo que vai acontecer. Mais um caráter do livro de Apocalipse. Majestade. A partir do capítulo 4, esse é o relato do trono, em que lemos a respeito do rei e do seu governo. Do capítulo 4, nós iremos ver muito sobre trono. Jesus no trono, Jesus reinando, Jesus governando, Jesus dando ordem, Jesus sendo o soberano, aquele que reina para todo sempre e que o poder está em suas mãos. Majestoso o livro de Apocalipse, do seu caráter. Solidário, outra característica do livro de Apocalipse. Solidário. Ao longo do relato, vemos o sofrimento do povo de Deus e a compaixão do céu por este.
Irmãos, o povo de Deus sofrendo. Nós veremos aqui o povo de Deus passando por grandes tribulações. Nós veremos aqui o povo de Deus sendo martirizado, o povo de Deus sendo morto, o povo de Deus sendo sacrificado. Agora, no final de tudo, nós vemos também Deus vindo julgar o mundo e salvar o seu povo. Deus virá e vingará todos aqueles que morreram por Cristo, que morreram pela palavra, que morreram fiéis a Deus. Então, irmão, minha irmã, não tenha medo, persevere, tenha fé. Ainda que nós demos nosso sangue por Cristo, pelo amor que nós temos a Deus, Ele virá e vingará cada um daqueles que morreram em nome do Senhor. Glória a Deus. A igreja não está abandonada. Há um Deus misericordioso e que vai se vingar de todos aqueles que mal fizeram a igreja. Crê nisso? Diga amém. Amém. Outra característica é apogístico. Apocalipse é o apogeu da Bíblia e mostra o cumprimento do plano. E olha, 842 notas introdutórias em Apocalipse dos propósitos de Deus para o universo. É o momento auge, é o momento sublime. Apocalipse traz o grande dia, irmãos. Apocalipse é a revelação do último dia, irmãos, do momento final, do que vai ser no final. Irmãos, assistir um filme e já saber o final, para você às vezes não tem nem graça. Mas Apocalipse vem para trazer esperança. Por isso, não temos que ter medo, porque é o relato de Deus dos atos finais, e já está escrito que no final Deus será vitorioso e a sua igreja vitoriosa. Amém, meus irmãos? Amém. Então, ler Apocalipse vai ser maravilhoso, ler Apocalipse vai ser extraordinário, continuar lendo Apocalipse será algo lindo. E você é desafiado nessa noite a ter sede de buscar ao Senhor, a ter sede de ler esse livro. E eu desafio você, igreja, a não faltar os cultos para nós acompanharmos juntos esse crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Agora, algumas interpretações do livro de Apocalipse. E vou destacar aqui a que nós devemos abraçar, porque é a mais bíblica, a mais coerente com as Escrituras, ok? Mas vamos ver e rever algumas interpretações sobre a Bíblia, sobre o livro de Apocalipse. Primeiro, preterita, que vem da ideia do passado. Quem crê nisso? Olha como é que eles compreendem. Escuta bem. Da palavra latina preater, que significa passado. Eles acreditam que Apocalipse é um livro que foi escrito para os primeiros cristãos do primeiro século. E é tudo que está escrito lá ficou lá no passado. Aconteceu lá no passado, aconteceu com o Império Romano, aconteceu com a igreja primitiva e só fica lá. Não tem nada para hoje nem para amanhã. É algo que é só para lá. Não é assim que nós cremos. Histórica. Eles pesquisam livros de história a fim de achar eventos paralelos aos de Apocalipse. Porém, às vezes o resultado é desastroso. O que acredita os que interpretam a Bíblia de uma maneira histórica? Eles acreditam que durante o processo até os dias de hoje, os relatos de Apocalipse já aconteceram. Só é buscar na história da humanidade que esses relatos aconteceram. E o que é que se percebe? Que quando ele vai pesquisar, muita coisa em Apocalipse ainda vai acontecer. Nunca aconteceram na história, nunca aconteceu nos relatos humanos. E esse pessoal que é da interpretação histórica acredita sim, que através de uma boa pesquisa, é só ver o que aconteceu durante esse processo com a humanidade,
que o que Apocalipse está revelando deve ter acontecido. Não é assim também que nós acreditamos. Outra, espiritual. Os estudiosos adeptos dessa interpretação abandonam totalmente o ponto de vista profético e veem o Apocalipse como uma apresentação simbólica do conflito de Cristo e Satanás, o bem e o mal, negando assim fatos reais que há no livro. Esses que interpretam o Apocalipse apenas de uma maneira espiritual, eles acreditam que não tem nada real ali, é apenas algo espiritual, que temos que buscar a questão espiritual dos fatos. Então, não vai acontecer algo ali real, de uma maneira real, clara, nos nossos dias. Não vai. Então, essa maneira espiritual, só espiritual, não é uma maneira correta de interpretar o livro de Apocalipse. Futurista. Futurista. Decore esse nome. Futurista. Toda a igreja? Futurista. Futurista. Mais uma vez? Futurista. Muito bem. Por que eu mandei destacar? Porque aqui entra a interpretação do qual nós, como Igreja Batista, acreditamos. Vamos lá. Entende-se esses eventos do livro de Apocalipse, eles terão lugar aqui na terra e terão lugar no céu, após o arrebatamento da igreja. São eventos reais que um dia vai acontecer. Nós cremos que Apocalipse abrange um período entre o dia que Jesus nasceu e até a volta dele. E que Apocalipse aborda coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. Coisas reais que vão acontecer aqui na terra e que quando a igreja subir, também esses fatos irão ocorrer. O sol escurecerá, a lua mudará seu brilho, haverá mortes, haverá destruição, haverá um caos total, haverá um fogo consumidor, haverá pessoas querendo tirar a própria vida e não conseguem, homens por causa da agonia, da angústia, blasfemando contra Deus. Esses fatos vão acontecer. Então, interpretar a Apocalipse com essa visão futurista é a maneira mais coerente e bíblica de interpretar o livro de Apocalipse. Agora, um ponto importante também é que nós somos amilenista. Vamos repetir juntos? Amilenista. Uma vez que nós entendemos que Apocalipse é cheio de símbolos, então o milênio deve ser encarado de uma maneira simbólica. Então, sendo de uma maneira simbólica, o milênio já está acontecendo, irmãos. Jesus já reina. Jesus, quando morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus, ele está reinando no trono. Então o milênio já está acontecendo, já estamos vivendo o Apocalipse. Apocalipse para nós não vai acontecer, já está acontecendo. O amilenista crê que o período do reino milenar já está ocorrendo. Satanás já foi amarrado, lembra? O gigante foi saqueado, amarrado, para que seus bens fossem tomados. Jesus é esse que venceu o gigante, que amarrou Satanás, e ele agora está limitado. Então, o amilenista acredita assim. E nós compreendemos que é dessa maneira que deve ser encarado o milênio. Nós estamos vivendo. Essas são as últimas gerações que vai experimentar a volta do Cordeiro. Prepara-te, ó igreja, para se encontrar com o teu Deus. Apocalipse deve ser interpretado de uma maneira alegórica, certo? Por causa dos símbolos, irmãos. Então, olha, a besta não é uma besta literal. Chifres, diademas, não é? Não é de maneira literal. Rabos, asas, não é de uma maneira literal. Tem algo ali que devemos compreender e com a graça de Deus nós iremos mergulhar nos estudos de Apocalipse e entender o que é isso.
Jesus muitas vezes ele é colocado como a palavra. A espada é a palavra. Jesus ele é retratado de outras maneiras alegóricas para nós compreendermos. Nações se levantarão. Às vezes ela é representada por mares. Então a besta é uma força, um poder, uma ação que vai vir de algum canto. Um poder religioso, um poder político, são as bestas que vão se levantar, certo? Então, a interpretação correta de Apocalipse deve ser feita de uma maneira alegórica. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que Ele, enviando por intermédio dos seus anjos, notificou ao seu servo João. Amém, irmãos? Amém. Então, o que devemos entender ou compreender nesse verso primeiro? É que Deus Pai, Ele deu o conteúdo ao seu Filho, ao Deus Filho, e Jesus Cristo revelou, gente, o próprio Jesus revelou a João as coisas que vão acontecer. Como isso é possível? Ele era discípulo de Jesus, ele andou com Jesus, ele deitou no ombro de Jesus, ele viu tudo que Jesus fez, ele estava na cruz vendo Jesus, ele viu Jesus ressurreto, apareceu para ele várias vezes, não poderia aparecer novamente? Então ele aparece novamente para João, em uma visão, e assim João, ele tem todas as orientações exatamente dadas pelo próprio Deus. Deus, ele conhece o futuro, só Deus sabe o amanhã, e é esse Deus que estava dizendo a João as coisas que iria acontecer. Entende? Diga amém. Amém. Então ele deu ao seu apóstolo João por intermédio de um anjo. Nós aprendemos aqui na doutrina de angelologia de que os anjos são servos de Deus para trazer a mensagem à igreja. E aqui Deus faz uso dos anjos para levar João a essa grande visão. E assim João, ele traz para a igreja escrito tudo que ele viu, tudo que ele presenciou nessa grandiosa experiência. Amém? Amém. Verso 2. Verso 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Olha, meus irmãos, ele atestou. Eu quero que você entenda aqui que essa palavra atestou é como se ele notificou, ele registrou exatamente o que Deus fez ele ver. Então ele é fiel no que ele escreveu, ele é fiel no que ele relatou. Não podemos achar que ele colocou ali coisas de sua cabeça ou de suas ideias. O próprio Deus, de uma maneira alegórica, simbólica, trouxe as revelações e ele escreveu exatamente como tinha que escrever. Entende? Amém? Amém. Então, irmãos, o verbo aí, notificar, indica que o relato usa sinais e símbolos para transmitir verdades espirituais. Na verdade, o conteúdo do relato estendeu-se diante dos olhos de João. Fisicamente, ele estava na ilha, entendeu, irmãos? Diga amém. Ele estava fisicamente na ilha, mas Deus, contudo, transportou de uma maneira espiritual para o céu, para revelar a ele as coisas que iriam acontecer. Assim também o levou ao deserto e em uma montanha, e ele foi, e ele teve a maior experiência que um homem pode ter. E só ele teve e somente ele terá. Então aqui eu deixo o alerta. Cuidado com pessoas que dizem que foi para o céu e voltou, que foi para o inferno e voltou, porque essas experiências são apostólicas e outros não poderão ter essas experiências. Ninguém terá essa experiência que João teve. Mas com João foi assim.
A fim de quê? A fim de que fosse testemunha desses eventos e os registrasse para nós. Diga amém. Amém. É esse fim, com esse objetivo, que ele viu tudo isso, que ele presenciou tudo isso. E assim, nós temos que crer, crendo que de alguma maneira, tudo vai terminar na fé. É pela fé, eu creio. João é o autor do livro, e ele escreveu tudo isso, e ele é uma testemunha fiel de tudo que viu. Podemos confiar nesse livro. Esse livro é livro escolhido, canônico, do qual tantos outros, por mais mirabolante que tivessem histórias, não entram no canon, não entram nos livros escolhidos, porque não há veracidade, não há ideias que combinam em todos os outros livros das Escrituras Sagradas. Apocalipse não. Apocalipse é perfeito. Ele se encaixa plenamente com todos os outros livros da Bíblia Sagrada. Mateus fala de Apocalipse, Daniel fala de Apocalipse, Tessalonicenses fala de eventos finais, 1 Coríntios fala de eventos finais, e tudo isso se encaixa quando a gente vai interpretar o livro de Apocalipse. Verso 3, vamos lá? Olha que coisa linda. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Jesus está dizendo por meio de João de que o tempo está se cumprindo. Já está acontecendo. A ideia aqui de estar próximo, irmãos, não é que ainda vai acontecer, é que já está percorrendo todos os relatos de Apocalipse e que vai terminar no auge final, no momento final, no momento em que Deus vence todos os seus inimigos e a igreja é vitoriosa. Amém, irmãos? Amém. Olha, bem-aventurado. Escute bem, como isso é importante. Primeiro, vamos entender uma questão histórica da época. João escreve que livro? O livro de Apocalipse. Ele era escrito em papiros, em rolos. Então, João, ao escrever, dá essa declaração: bem-aventurados são aqueles que leem. Então ele está dizendo assim, ó, vocês, homens que têm compromisso com a pregação do Evangelho, com a pregação do livro de Apocalipse, que vai abrir, está entendendo, irmãos? Olha para mim, diga amém. Amém. Ele, ó, com um rolo, eles abriam nas igrejas, eles iam lá e abriam os rolos e pregavam sobre Apocalipse e liam o livro de Apocalipse. Jesus está dizendo, bem-aventurado é esses que pregam o livro de Apocalipse. E melhor, não só quem prega, mas quem está ouvindo, é você aí sentado, diga amém. Amém. Bem-aventurado é quem prega, bem-aventurado é quem ouve, e melhor ainda, bem-aventurado é quem guarda a palavra de Deus, bem-aventurado é quem crê, que confia, que persevera nela, que fica firme nela. Ela é real, ela vai acontecer. Bem-aventurado sois vós. Olha, irmãos, há uma bênção para aquele que lê o relato de Apocalipse, que lê o relato, que tem a voz alta para pregar essa mensagem, e os que escutam com o coração atento. Bem-aventurados sois vós. Contudo, o versículo 3 indica que não devemos ler Apocalipse com curiosidade negligente. Devemos guardar suas palavras, ou seja, obedecer a elas e praticá-las. As expressões próximo que nós lemos aqui nessa passagem é um breve acontecer. Está acontecendo. Não significa que essas profecias seriam cumpridas lá no tempo de João, mas que irá se cumprir, está se cumprindo. Então, o tempo está próximo, Jesus está
voltando. Quem crê nisso, diga amém. Vamos para algumas lições desses versículos. Muito importante. Primeira lição: tenha esperança. Deus nos revelou para que tenhamos fé e perseveramos, pois já sabemos o que vai acontecer. Cristo vai vencer e a igreja também. Tenha esperança. Alegre-se, minha irmã. Alegre-se, meu irmão. Ânimo. Porque Apocalipse é um livro que está dizendo qual é o final. E o final é vitória. Pastor, mas vai ser difícil. Apocalipse também diz que vai ser difícil. Mas você está preocupado com o meio. Eu estou feliz com o final. Não quero saber se no meio eu vou morrer. Eu quero saber que no final eu vou ressuscitar. E eu estarei com Deus, sorrindo, alegre. Porque a promessa é essa: quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Não tenha medo. Ao nos revelar tudo o que vai acontecer, estaremos vigilantes e prontos, com coragem, com ousadia, no Espírito Santo de Deus. Irmãos, ao saber o que está preparado para nós já temos uma postura de: vou agora me preparar, vou agora estar pronto, vou agora trabalhar a minha fé, porque eu sei que dias difíceis virão, mas eu preciso o quê? Perseverar. É a igreja que vigia, a igreja que ora, a igreja que se prepara, a igreja que está firme na fé, não vai temer coisa nenhuma do que há de vir, porque ela sabe que o seu Redentor, ele vive. Jesus está voltando. Temos total certeza de que o nosso Mestre, ele vai voltar. E estamos a declarar o que? Todos em uma só voz. O que estamos a declarar? Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos dizer juntos? Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Irmãos, Jesus vai voltar. Jesus está voltando. E a igreja que tem essa certeza, que tem essa convicção, ela vai ser bem-aventurada, porque crê na profecia desses livros.